Eu morava em uma comunidade muito pequena em uma área rural onde todos se conheciam. No verão de 1978, eu tinha 15 anos. Alguns dias antes disso, havia chovido muito na área. Eu estava andando de moto em um treino, uma pista de motocross, indo em direção a um salto duplo que eu já havia feito centenas de vezes. Por alguma razão desconhecida, naquele dia eu decidi que iria saltar o mais rápido possível. Ao me aproximar do salto, acelerei até 112 km por hora. Uma voz me disse que eu deveria diminuir a velocidade. Ignorei a voz e acelerei mais ainda. Não foi a primeira vez que eu ouvi essa voz. A voz era tão especial para mim que eu continuo a ouvi-la até hoje. Eu cresci em um lar extremamente violento e abusivo. Eu sempre fui espancado, chicoteado ou preso. Sempre havia uma voz presente para me confortar e falar comigo. Eu ouço essa voz quando eu estou em problemas, quando eu estou passando por necessidades ou em algum evento importante que está prestes a acontecer. Não me interpretem mal, eu não estou procurando simpatia aqui. Eu achava que todas as crianças tinham a mesma vida familiar que eu, então eu me considerava normal. Essa voz ou essa presença não apenas me confortava, mas também me alertava sobre perigos que estavam para acontecer. Nunca pensei muito sobre isso até ficar mais velho, porque eu achava que todos tinham aquela voz e aquela presença ao seu redor. Voltando ao acidente, como eu disse, ignorei a voz. Eu acelerei na aproximação do salto em vez de diminuir a velocidade. Eu estava determinado a pular mais longe do que nunca. Um instante antes de acertar o salto, eu vi um sulco no topo do salto. A rotina me fez perder o controle. A frente da motocicleta ficou com o nariz para baixo e a traseira ficou do lado do ar. Fui além do espaço para o segundo salto. Eu não consegui recuperar o controle da moto antes de pousar. Caí de cabeça no lado do segundo salto e fiquei inconsciente. 2 homens viram o acidente. Eles estavam atrás de mim viajando em uma velocidade muito lenta. Os 2 vieram ajudar, causando uma grande nuvem de poeira quando bati no chão. Eles me viram a cerca de 1,5 metro acima da poeira, de cabeça para baixo, voando pelo ar. Então, eu desapareci quando caí na nuvem de poeira. Eles disseram que estavam com medo de ir até mim, então pararam a cerca de 50 metros. Eles observaram por alguns minutos e não viram nenhum movimento vindo de mim. Eles discutiram entre si e decidiram se aproximar. Eles pararam cerca de 4,5 metros de mim, desceram da moto e ficaram olhando para mim com medo de chegar mais perto. Estavam com medo que eu estivesse morto, porque eles não conseguiam ver nenhum movimento ou respiração. Depois de algumas palavras entre eles, um deles chegou ainda mais perto e ainda não viu nenhum movimento ou sinal de vida em mim. De repente, eles me viram respirar fundo. Eu abri lentamente os olhos. Depois, eles me disseram que isso levou cerca de 5 minutos, desde o momento em que naufraguei até me verem respirar. Eu não estava de capacete naquele dia, porque eu só estava brincando de moto. Afinal, não era uma corrida nem nada. Quando eu vi o chão vindo em minha direção e bati a cabeça, tudo ficou muito escuro por um momento. Eu meio que pude ouvir e senti o meu coração batendo. Então, eu abri os olhos e me levantei. Para minha surpresa, eu estava parado, olhando para mim mesmo, deitado ali, todo retorcido no chão. Então, ouvi aquela voz familiar, aquela que sempre ouvia atrás de mim, dizendo palavras. Rápido, nós devemos ir. Eu me virei imediatamente. Pela primeira vez, eu vi o indivíduo de quem eu conhecia a voz. Aquele indivíduo só pode ser descrito como um anjo.
Esse anjo era do tamanho de uma menina de 5 ou 6 anos, mas ela era muito forte e muito firme e autoritária. Eu respondi a ela em estado de choque. O que você quer dizer que devemos ir? Ir para onde? Ela disse em tom ansioso. Depressa, nós precisamos ir. Os escuros estão chegando. Ela então apontou para o oeste de onde estávamos. A cerca de 15 metros de distância, aproximando-se rapidamente, estavam 3 espíritos sombrios, obviamente atormentados pelo mal, vindo em minha direção e querendo me levar com eles. Tive a sensação de que eles eram enviados por Satanás ou alguma outra força das trevas para capturar o meu espírito e reivindicá-lo para ele. Eles pareciam estar emaranhados e rolando um ao redor do outro em um movimento giratório com uma nuvem escura envolvendo-os e flutuando logo acima do solo. Eles estavam vestidos com túnicas pretas e tinham rostos pálidos e encovados com apenas órbita no lugar dos olhos. Também senti que um deles representava dor e sofrimento. O outro parecia estar perdido e preso no desespero. Já o terceiro era apenas mau e determinado a liderar os outros para me capturar. Esse estava claramente no comando dos outros 2 e tinha uma estatura muito alta. Olhei para o anjo que estava flutuando logo acima da minha cabeça, enquanto ela estendia o braço para me segurar. Ela estava vestida com uma roupa semelhante a um manto e parecia ter uma coroa de ouro na sua cabeça. Quando agarramos o pulso um do outro, ela começou a voar para cima. Olhei para baixo e vi os 2 caras que testemunharam o meu naufrágio. Eu também vi os escuros reunidos ao redor do meu corpo. Eles estavam muito zangados e perturbados por não terem conseguido me pegar. Enquanto o anjo e eu subíamos, observei a terra ficando cada vez menor. Em seguida, fomos para o espaço sideral e aceleramos cada vez mais rápido até a terra desaparecer. Passamos por muitas e muitas estrelas e planetas, tão rapidamente que parecia um borrão. Comecei a olhar para cima na direção em que estávamos viajando. Isso era muito difícil por causa da velocidade que estávamos. Exigia toda a força que eu tinha no pescoço para levantar a cabeça. As estrelas e planetas estavam passando tão rápido que a luz refletida nas estrelas e nos planetas fazia parecer que estávamos passando por um túnel de luz. Por fim, chegamos a um lugar que era como se estivéssemos passado por uma soleira ou uma barreira para alcançá-lo. Era como um lugar nublado de luz dourada que estava suspenso no espaço e iluminado com uma luz suave e confortável. A sensação que tive lá foi tão maravilhosa. Não havia calor nem frio, nem dor nem desconforto, nem fome nem sede, nem desejo nem necessidade por nada. Tive um sentimento de amor avassalador. Ele irradiava e saturava de todo lugar. Esse lugar era tão perfeito quanto você pode imaginar. Eu acredito que este lugar era o paraíso. O anjo me levantou até a borda, onde eu tive que me agarrar e me levantar. O anjo disse: eu tenho que ir. Há outros. Isso me aterrorizou porque eu me senti sozinho naquele lugar estranho. Olhei para a minha direita e havia 2 indivíduos parados em um pódio com um livro sobre ele. O livro parecia ter 70 centímetros de altura, 18 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura. Os 2 no pódio pareciam me conhecer e na época eu os conhecia. Me falaram que eu não poderia voltar sabendo o que sabia sobre as coisas. Então, mais tarde, muitos detalhes da minha experiência foram tirados da minha memória antes de ser enviado de volta.
Um dos homens ficou olhando para cima do ombro do que estava à sua frente. Era como se ele estivesse supervisionando ou aconselhando o que estava na frente. O homem na frente olhou para mim e perguntou: "Por que você está aqui?" Olhei para ele com medo e tristeza. Eu perguntei com a voz trêmula: "O que você quer dizer com o porquê eu estou aqui? Quer dizer que eu devo ir lá para baixo?" Eu perguntei isso enquanto eu estava olhando para baixo, sugerindo que o lugar onde os escuros queriam me levar era o inferno. Era onde eles sugeriam que eu devia estar. Devo lhe dizer que não falamos uma palavra durante toda essa experiência, mas era uma linguagem subliminar que eu podia entender e falar. Por exemplo, eu ouvia uma palavra e uma imagem projetava-se na minha mente instantaneamente e eu tinha uma compreensão completa do assunto. Na Terra, poderia ter levado centenas de palavras para eu entender o que estava sendo dito lá. Refiro-me a eles ou eles, porque todos pareciam ter a mesma opinião e conclusão sobre tudo. Não havia discórdia ali. Ambos riram e me garantiram: Não, 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 ainda não é a sua hora. Eu perguntei: "O que você quer dizer com ainda não é a minha hora?" Eles viraram o livro para que eu pudesse vê-lo e o abriram. Vi que havia 3 colunas de nomes em cada página do livro, de cima para baixo. O homem da frente apontou e examinou a página do livro que se referiam. Eles reiteraram: "Ainda não é a sua hora. Aqui é o horário de hoje e você está listado aqui." Então, ele folheou mais para trás, onde havia apenas cerca de 1/8 de polegadas no restante do livro e disse: "Esta será a sua hora", enquanto apontavam para o meu nome no livro. Eu tinha muitos pensamentos daquela época que deveria estar no céu, perto do fim da época em que os nomes seriam escritos no livro. Talvez não fosse o fim dos tempos, mas apenas o fim de um dos nomes no livro. Entendi que eu era amado e que voltaria. Eu disse a eles: "Mas eu estou aqui agora e eu queria ficar." Eles responderam: "Você deve voltar. Você faz parte do plano de Deus e se você ficar aqui agora, isso é tudo o que haverá para você." Eles apontaram para o fundo do lugar onde a gente estava. Eu respondi: "O que você quer dizer com isso é tudo o que haverá? Quer dizer que existe um lugar melhor do que este?" E eles responderam: "Depende das suas obras na terra, mas não podemos mandá-lo de volta." Eu perguntei: "O que você quer dizer que eu faço parte dos planos de Deus e devo voltar, e você não pode me mandar de volta?" Eles disseram: "Vamos levá-lo a Deus. Ele saberá o que fazer." Os 2 me levaram para um lugar onde Deus estava. Ele estava sentado em um lugar mais alto do céu. Quando me levaram para ele, pude ver que ele estava sentado no estilo indiano, com as pernas cruzadas. Ele estava vestido com túnicas de cor quase branca. Deus se inclinou e colocou as suas mãos em minha direção, como você faria com uma criança pequena que você está prestes a pegar. Ele disse: "Venha." Eu levantei as minhas mãos para ele. Ele segurou as minhas mãos, me levantou e me colocou na frente dele. Suas mãos eram maiores, mais fortes e resistentes, mas também eram macias, quentes e gentis. Eu estava com medo de olhar para ele. Ele riu e disse: "Todos vocês, humanos, têm a mesma crença de que não podem olhar para mim. As suas crenças e a sua Bíblia não são completamente corretas ou completas, mas são o melhor que vocês têm, e você deve fazer o melhor que puder com elas." Ele parecia estar muito satisfeito conosco. Eu lentamente olhei para ele. Ele era muito grande. Eu acho que cerca de 3 metros de altura.
O cabelo e a barba era cinza esbranquiçado e ele tinha um rosto muito agradável. Eu estava quase sem fôlego. Deus colocou a mão na minha cabeça. Ele foi capaz de ver e sentir tudo o que eu fiz na minha vida. Ele viu que eu estava arrependido pelas coisas ruins que eu fiz. Ele viu como eu me sentia em meu coração na hora que eu fiz as coisas, como me senti depois e se pedi desculpas ou não corrigi os erros das coisas ruins. Ele também viu todo o bem que eu fiz na minha vida e se eu era realmente bom ou não, ou se eu estava fazendo as coisas boas para conseguir alguma coisa em troca, e como realmente eu me sentia na época. Ele pesou o bom e o ruim na minha vida e disse: sim, você é bom. Ele então disse: você faz parte do meu plano. Ele me mostrou uma foto minha como um homem mais velho com um menino. Eu entendi que o menino era o meu filho, que estava empurrando uma cadeira de rodas em que eu estava sentado, porque o meu pescoço foi quebrado no acidente de moto, aquele acidente que eu acabara de sofrer. Eu entendi que isso significava que eu estava paralisado e que o meu filho tinha que cuidar de mim. Eu perguntei: onde está a mãe do menino? Ela está morta? Ele disse: ela foi para o oeste. Este era o futuro desde que eu tinha apenas 15 anos na época. Mais tarde, casei-me e tive um filho com a minha primeira esposa quando tinha 23 anos. Quando meu filho tinha 1 ano e meio, ela se divorciou, nos deixou e foi para a Califórnia para nunca mais voltar. Deus então me disse: você pode ficar, mas eu quero que você volte porque você faz parte do meu plano. Eu perguntei: o que você quer dizer com eu faço parte do seu plano? Foi então mostrado qual era a minha parte no plano de Deus e como cada um de nós afeta todos ao nosso redor. Me mostraram que há uma reação a todas as nossas interações, como um efeito dominó do bom e do mal. Fui levado a entender que, se eu ficasse ali, Deus teria que mudar milhões de eventos para fazer o seu plano funcionar, porque eu não estaria lá para fazer isso acontecer. Eu disse a Deus: voltarei por você se for parte do seu plano, do qual eu tinha entendido completamente naquele momento. Mas, se eu voltar, você pode consertar o meu pescoço? Não por mim, mas pelo meu filho, para que ele não tenha que cuidar de mim. Já é ruim que a mãe dele tenha morrido. E Deus concordou. Com isso dito e compreendido, Deus me levou de volta ao meu corpo. Foi quase instantaneamente, em comparação com a jornada para o céu com um anjo. Ele me colocou de volta no meu corpo e estava saindo quando eu percebi que ele não estava consertando o meu pescoço. Eu disse: espere, e o meu pescoço? Deus então voltou e colocou a mão na minha nuca. Meu pescoço começou a estalar e fazer barulhos enquanto as coisas voltavam ao lugar. O calor de sua mão no meu pescoço era um tipo de calor curador. Deus começou a sair e notei que o meu pescoço ainda não estava certo. Eu disse: espera, tem mais uma coisa fora do lugar. Deus disse: isso é para servir como um lembrete para que você nunca se esqueça do que aconteceu. Então, voltou para o céu. Comecei a acordar, tudo ficou preto mais uma vez como antes. Então, comecei a ver a luz do sol e respirar mais fundo do que nunca, antes ou depois. A vida então voltou ao meu corpo. Abri os olhos e os 2 caras que testemunharam o meu naufrágio pularam para trás quando eu acordei. Um deles perguntou: você está bem? Pensávamos que você estava morto. Fiquei em choque. Claro. Eu estava com muita dor por causa dos hematomas e rupturas dos músculos e tendões do meu braço, ombro, costas, pernas
e, acima de tudo, do meu pescoço. Pedi a eles que me ajudassem a levantar e eles o fizeram. Eu não conseguia manter a minha cabeça ereta, então ela meio que descansou no meu ombro direito. Eles levantaram a minha motocicleta que estava torcida e dobrada. Me ajudaram a voltar. Eu tive que segurar a empurradeira direita e acelerar com a mão esquerda, pois eu não conseguia levantar o braço direito. O guidão estava tão torto que a empurradeira certa estava centralizada na minha frente. Isso me ajudou a aguentar enquanto os dois caras davam partida na motocicleta comigo nela, já que eu não conseguiria sozinho. Consegui sair em uma velocidade muito lenta e não sabia se conseguiria chegar em casa ou no hospital. Acontece que eu tenho um amigo que morava bem perto da pista e ele estava na frente da sua casa consertando seu carro. Consegui parar até onde ele estava e deixei a minha bicicleta cair ao lado do carro. Ele perguntou se eu estava bem. Eu respondi, não. Eu acabei de morrer e voltei. Preciso ir para um hospital. Ele riu e disse, o quê? Eu disse a ele novamente que eu tinha acabado de morrer. Fui para o céu e voltei. Falamos sobre isso em detalhes depois. Ele me pegou e me colocou no seu carro. Ele me levou até o hospital e me carregou até a entrada de emergência. As pessoas no hospital começaram a me fazer perguntas, algumas das quais eu respondi e outras não, porque eu estava pensando em tudo o que havia acontecido. Chamaram os meus pais que vieram ao hospital e assinaram os papéis para que um médico cuidasse de mim. Eles tentaram fazer um raio-x no meu pescoço, pois parecia ter uma lesão muito grave. Quando o filme de raio-x foi revelado, eles o colocaram na tela para que o médico pudesse vê-lo. Para sua surpresa, o meu pescoço estava branco no raio-x. Em outras palavras, você pode ver as minhas órbitas, crânio acima do pescoço e algumas vértebras abaixo do pescoço. Mas a área do meu pescoço aparecia branca e sem definição. Eles decidiram que havia algo errado com o filme, então me tiraram mais 2 radiografias. Eles olharam sobre a mesa de raio-x e examinaram o filme, tentando descobrir por que o meu pescoço estava branco. Eu acho que é porque Deus me tocou, e o seu poder de cura, de alguma forma, irradiou uma energia e lavou o filme de raio-x. A equipe do raio-x finalmente desistiu e disse que não achava que o meu pescoço estava quebrado. O meu braço foi dilacerado e eles fizeram um raio-x com sucesso, mas não estava quebrado. Eles não tinham tipóia para mim, então o médico prendeu o meu braço direito no ombro esquerdo e me mandou para casa. Ele disse que não me daria uma cinta para o pescoço, porque achava que demoraria ainda mais para cicatrizar. Eu compartilhei essa experiência com muitas pessoas na minha vida. Quem me conhece acredita em mim. Alguns dos que não acreditam tentam me dar explicações do que acham que eu imaginei. Eu juro para vocês que essa é a verdade e isso é o que aconteceu. Isso foi real. Eu não me tornei um pregador ou algo especial em minha vida, mas eu pude ajudar algumas pessoas que têm problemas ou que estavam no fundo do poço nas suas vidas. Quando os outros precisam de mim, pareço ter as palavras certas para ajudá-los. Caso contrário, eu não sou muito falador ou um tipo de pessoa motivacional. Eu sou simplesmente eu. O único comentário que eu tenho sobre a Bíblia é o que eu disse. Eu acredito que talvez seja porque ela foi escrita, reescrita e traduzida, e partes descartadas ao longo dos séculos por nós, e isso a tornou imprecisa e incompleta. Além disso, temos todas as interpretações erradas. Nós temos a mania de confundir as coisas. Sobre pedir a Deus para esperar, eu realmente me perguntei por que isso aconteceu. Eu não sei se talvez eu estivesse impaciente e perguntei antes que ele fizesse o que tinha que fazer. Acredite em mim,
Eu já repeti milhares de vezes ao longo dos anos e eu não mudei o que eu lembro. Tenho perguntas que ainda não foram respondidas. Eu devo dizer que esqueci de colocar um comentário. Eu estava com medo de olhar para ele. Ele riu e disse: "Você pode olhar para mim."